Hora do Moá. No meio do espaço, no compartimento de carga de uma nave de metal frio, gritos de socorro se viam abafados pelo metal frio, enquanto o grito dilacerante da criatura preenchia o lugar, e um grupo de soldados é enviado para verificar o local. Mas quando chegam lá... Oi, eu sou o Zakai, está na hora do Moá, I became a Evolving Monster. E galera, eu tô muito perto dos 50 mil inscritos, então por favor se inscreve aí para me ajudar a chegar nessa marca. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa no meio da vastidão do espaço, com pedidos de socorro. Um grito dilacerante ecoa, quebrando o silêncio. Ele está chegando. Os gritos continuaram a ser ouvidos a bordo da espaçonave, flutuando suavemente no espaço. Vamos todos morrer. O que está acontecendo? Uma das escotilhas da nave estava coberta de rachaduras, marcas de sangue e manchas. Apenas silhuetas escuras eram vistas na superfície, deixando traços e se torcendo, antes de desaparecerem nas profundezas da nave. De repente, uma tosse, então palmas cobertas de sangue deslizam ao longo de uma das janelas, deixando o rastro das digitais ensanguentadas. Alguém me ajude, as vítimas desesperadas imploravam. Uma substância cinza escura borbulhante parece se espalhar ao longo da nave, como tentáculos de um monstro marinho, cobertos com grandes bolhas. O aglomerado de bolhas secreta um muco, que caía em grandes gotas no chão. As vibrações ecoavam pelos corredores da nave, envolvendo algo. As bolhas que estavam se formando explodiram, liberando um líquido negro. Mas a bolha não foi permitida de existir por mais tempo, com alguém pisando nela e a transformando em uma lama densa. A superfície embaçada da tela do capacete refletiu imediatamente os tentáculos da substância que cobria as paredes e o teto do corredor. Relate a todas as unidades a bordo. Uma ordem soava no comunicador. Vamos para a cabine do capitão. Com metralhadoras pesadas em mãos, o grupo seguiu a informação pelo corredor escuro da nave. Eu repito, todas as divisões. A voz do comandante foi ouvida novamente, em uma pequena tela localizada na manga do traje. Isso é o capitão, disse um dos soldados. Deveríamos ir seguindo ele, disse o segundo soldado logo atrás. Você deve ignorar essas instruções se quiser salvar os outros, afirmou da frente. Estamos avançando, de acordo com o cronograma. Temos que salvar o maior número possível de vidas humanas, falou o soldado 01. Essa é uma ordem, ele comandou. O soldado concordou, enquanto se moviam pelo corredor destruído, com manchas de sangue nas paredes. O 01 parou de repente, ouvindo um som estranho vindo de algum lugar ao longe. Tem alguém aí? O Fighter 01 ouviu a pergunta atentamente, avançando com passos cuidadosos. Me ajuda, eu imploro. E o grupo de soldados continuou avançando lentamente. Logo, ele se encostou em uma parede, decidindo olhar com segurança de onde vinha a voz. Mas como? O soldado chocado exclamou, enquanto seus olhos se arregalavam de espanto. Uma imagem terrível estava diante dele. Na sala também coberta pelos grandes tentáculos, havia duas grandes pilhas de cadáveres empilhados uns sobre os outros. Com os rostos distorcidos pelo horror, os combatentes murmuravam, surpresos com a imagem que viam. O Fighter 01 tentou apoiar seu aliado, mantendo a moral da equipe elevada, e sem perder a vigilância. Ele instruiu seu grupo a procurarem por sobreviventes. Quando então ouviram uma voz pedindo ajuda debaixo da pilha de corpos, e ele, imediatamente se apressou para ajudar. Não vai demorar muito, seja paciente, exclamou o combatente para a vítima, enquanto se movia para ajudar. Mas ele teve uma surpresa assim que viu a vítima do incidente. Ele parou, olhos arregalados e sem ousar piscar. Isso realmente dói, me ajude. Mas algo se levantou dos cadáveres, e uma enorme cabeça apareceu, mais parecida com um ser estranho, com dois olhos saltados brilhantes e duas fileiras de dentes afiados com gotas roxas de muco pingando deles. Monstro! Gaguejou o soldado do grupo, surpreendendo imediatamente os outros. Mas o homem não teve tempo de dizer mais nada, quando de repente, um membro com 4 dedos e garras agarrou sua cabeça como um brinquedo, o puxando para perto de si. Os outros dois que estavam de pé por perto, ficaram imediatamente chocados ao verem o monstro que surgiu. Diante deles, um monstro estava sentado em uma pilha de corpos, segurando seu parceiro com a barriga aberta. O monstro tinha uma coloração cinza escura com 3 pares de mãos com garras muito longas, semelhantes às patas de aranha, e um par de braços pequenos, como se fosse alguma forma de T-Rex, mas com uma longa cauda que no final tinha algum tipo garra ou ferrão. O monstro tinha 2 fileiras de dentes afiados, agora cobertos de sangue fresco. Inimigo à frente, fogo. E disparos de laser de cor verde brilhante foram imediatamente lançados de suas armas, mas não adiantou. O monstro era muito mais rápido, e facilmente se esquiva da chuva de disparos. Ele rapidamente se aproximava deles a cada segundo. Ele rasgou sua pele com suas garras, criando 4 arranhões de uma cor verde brilhante. De repente, uma porção de muco verde saiu dos arranhões, e uma quantidade considerável dela voou em direção aos soldados.
Os soldados não tiveram tempo de reagir, eles apenas foram surpreendidos pelo que de repente voou em sua direção, o sangue ácido. Um dos soldados exclamou que o sangue do monstro era extremamente ácido. O segundo fighter exclamou, Deus, ele atingiu o capacete dele. O ácido corroeu do rosto até a sua mão, da qual só restaram dedos brancos como neve, sem nenhum vestígio de seu sangue. Calmamente, um dos soldados vendo a cena gritou, administrem a morfina imediatamente. Mas de repente, o soldado ferido disparou um feixe verde em sua direção em desespero, e ele foi imediatamente jogado ao chão, mal respirando. O capacete agora estava parcialmente destruído. O sangue escorria de sua têmpora como um pequeno rio, e ele só podia ver como o monstro segurava o corpo de seu aliado com seus 3 pares de patas, o comendo, começando da cabeça. Um dos homens, que recuperou a consciência, também viu a imagem, amaldiçoando aquela coisa. O outro, que estava deitado não muito longe, com os números 01 em seu uniforme, e também com o capacete quebrado, segurava uma espécie de granada preta com marcas azuis brilhantes em suas mãos. Ele pretendia usar isso no monstro, quando de repente, o monstro agarrou a mão do fighter com suas garras, fazendo o homem largar o objeto. De repente uma substância rosa clara apareceu em seu ombro, enquanto um tentáculo se erguia dela. A substância caiu no chão rapidamente, e se arrastou em direção ao soldado com o capacete quebrado. De repente, ele se expandiu, avançando em direção à cabeça do soldado. A substância rosa cobriu a cabeça do homem, como se derretesse ou sugasse seu rosto, enquanto uma das patas do monstro segurava o soldado pelo braço, o prendendo firmemente no chão. O monstro já tinha dominado completamente o homem no chão, ignorando sua luta. Após um tempo, a bolha recuperou seu tamanho pequeno e pulou em direção ao monstro, saltando de volta em seu ombro. A substância fez um som, e o monstro emitiu uma pergunta para a qual a cebola rosa respondeu carinhosamente. O monstro estava se afastando da cena, e no lugar da cabeça do homem estava um crânio completamente roído e branco. De repente, o monstro parou, surpreso com o que viu. Havia uma porta à sua frente, mas estava completamente fechada. E isso o intrigou, já que ele tinha que seguir em frente. Sem pensar 2 vezes, ele apoiou uma das mãos arrancadas dos cadáveres em um scanner de palma, para abrir a passagem. Mas uma mensagem indicava que ele não era um usuário registrado, só o sistema da nave estava funcionando. Isso surpreendeu o monstro, perplexo, ainda segurando um membro humano ensanguentado. Então, a gosma chamou a atenção dele. O bulbo rosa estava sentado em seu ombro como se nada tivesse acontecido, e ao mesmo tempo, estava segurando aquela bola preta com marcações azuis, que um dos soldados estava segurando antes de morrer. De repente, uma explosão, e o monstro apareceu através da nuvem de fumaça. Ele estava se movendo em direção a 2 sobreviventes, que estavam gritando alto, em desespero pela assustadora figura diante deles. O homem derramou lágrimas e gritou de medo ao ver o terrível monstro. O monstro abriu a boca expondo seus dentes, enquanto sua garra segurava firme a cabeça de sua presa. Eu devoro todas as criaturas alienígenas hostis. A pata do monstro estava pressionando profundamente o globo ocular da vítima com um dedo, enquanto a outra segurava o homem pela garganta, o apertando com mais e mais força. No meio do vasto cosmos, no porão de uma nave feita de metal frio, eu não tive escolha senão admitir que me tornei uma criatura alienígena hostil, em um jogo de sobrevivência e ficção científica no espaço. Sobrevivência espacial, esse é um jogo de RPG no qual uma, das várias raças existentes no vasto cosmos, é escolhida para sobreviver, explorar e então se desenvolver. Às vezes, eu me tornava um alienígena gremlin de metal, criaturas com escamas metálicas nas costas, com patas com grandes garras visíveis, e tentáculos de ventosas na cabeça. E às vezes eu era um monstro mutante, um monstro de pele cor de pântano. Já os que ocupavam uma eficiência maior para batalhas coletivas, com arranha-céus em chamas e explosões acontecendo aqui e ali, criaturas alienígenas tingidas de azul, com grandes olhos amarelos, mais parecidas em forma com as variedades de besouros, voavam até o céu e atacavam o planeta. Ele jogou com todas as raças cósmicas de criaturas que mais pareciam saídas de verdadeiros pesadelos, mas havia uma espécie à qual ele estava mais apegado. No computador, uma imagem de um verdadeiro monstro é exibida, como um besouro. Matéria cósmica hostil não identificada, abreviada como MHNI. Eu o chamei de Amorfo. Ele foi criado à imagem e semelhança da criatura do filme Alien. Esta é uma espécie que se aprimora infinitamente de acordo com informações genéticas das vítimas, mas à primeira vista, pode parecer um fardo, devido à incrível dificuldade de sobrevivência, impossibilidade de diálogo ou cooperação com os outros. Sem dúvidas a pior raça não convencional do jogo. Mas a razão pela qual uma raça tão desvalorizada se tornou a minha favorita era bastante simples. Essa é uma espécie que pode evoluir livremente, e se tornar mais forte dependendo da sua escolha e vontade. Foi isso que me atraiu. De repente, uma brilhante janela azul do sistema apareceu, me ofuscando. No texto dizia, raça Shuredi, matéria cósmica hostil não identificada. Condição BB.
Objetivo: sobreviver. Habilidades especiais: hipersensibilidade. Continuei a olhar para a tela do sistema, lendo o texto enquanto notava as garras do meu novo avatar. É assim que estou agora, pensei, enquanto continuo peso no chão. Um filhote com uma cabeça grande e careca, com um corpo de escorpião. A cabeça provavelmente parece mais com algum tipo de peixe, e também tem uma espécie de barba. Gosto tanto de Alien, que a fase inicial nem passou pela minha cabeça, lembrando imediatamente do monstro do filme. Mas coçando a cabeça, percebi que esses pensamentos não faziam sentido. Olhei ao redor, e de repente, senti uma sensação terrível, e comecei a me contorcer. Eu não sabia que a troca de pele vinha acompanhada de tanta coceira. Suspirei pesado, cansado de tentar me coçar, cercado apenas pelos pedaços de pele que eu tirei. Primeiro, precisamos conseguir comida, estou morrendo de fome. Parece ser um lugar espaçoso, mas parte da área está ocupada por contêineres de metal usados para transporte de mercadorias, e a propósito, aqui de certa forma parece com uma megacorporação, ou uma união estelar. Analisando a área, eu imagino que se eles me pegarem agora, vão me matar imediatamente. Supersensibilidade. Eu levantei o bigode que ficava no meu queixo, então um pulso azul claro saiu dele, em várias direções diferentes. Isso me deu a possibilidade de escanear e ver tudo o que estava nas caixas e contêineres. Imediatamente me orientei e encontrei o objeto que eu estava procurando, me apressando em direção a ele. Tudo o que eu preciso é pegar o que parece estar em um container verde escuro, com um painel de números. Bom que seja apenas uma senha, pensei, me aproximando do painel com meu bigode. Então, ondas de impulso azul imediatamente saíram de mim de novo. 1, 2, 3, 4. Sem acreditar em um código tão fácil. Eu inseri o código, e depois de entrar, o vapor escapava depois da abertura das embalagens. Na minha frente havia várias fileiras de barrinhas, exatamente o que um estômago vazio precisa. Rasgando cuidadosamente o embrulho com minhas pequenas garras, peguei um chocolate, e ele foi imediatamente para minha boca. Parecia que eu estava mastigando uma borracha, mas ainda consegui me alimentar de alguma forma. De repente, uma barata tentou passar por mim em alta velocidade, e imediatamente eu reagi, ou melhor, minha cauda reagiu, com um ferrão na ponta perfurando imediatamente seu abdômen. Eu ainda estava um pouco surpreso com minha captura, já que o corpo se moveu automaticamente. Talvez, isso sirva de comida. Imediatamente começando a mastigar o pobre carinha. De repente, a janela do sistema apareceu na minha frente. O efeito predador foi ativado. Aquisição bem-sucedida de dados genéticos. Sequestro de asas, entre as propriedades biológicas da barata. Que sorte, eu rapidamente obtive um gene valioso. A abundância de genes é um elemento-chave para o amórfico. Quanto mais informações genéticas ele obtém, mais forte ele se torna, e em troca, ele tem a possibilidade de evoluir para os seres mais fortes. Na mesma hora comecei a desenvolver algo nas minhas costas, as asas finas começaram a se formar, sob a proteção de uma pele mais grossa. Boa! As asas de tamanho pequeno ainda parecem estranhas nas costas de um escorpião. Mas como posso movê-las? Pelo jeito que estão colocadas, devo senti-las como se estivesse contraindo um músculo das costas, mas é ainda mais difícil que parece. Finalmente, tomei coragem e me aproximei da borda da caixa. Agitei minha novidade, e meu corpo imediatamente subiu uma curta distância no ar. Mas não vai funcionar, o peso ainda é muito grande para o tamanho das asas. Comecei a devorar rapidamente as barras uma por uma, ignorando seu gosto estranho. As asas queimam mais calorias que eu pensava. De repente, ouvi um barulho, e imediatamente fui ver. Olhando para o chão, baratas estavam correndo rápido, várias delas. Para usar as asas corretamente, você precisa ter as habilidades necessárias. Isso me veio à mente, enquanto comia outra barra e observava os animais. O primeiro objetivo já foi estabelecido. Assim que o ferrão atravessa o corpo da barata, ela vai direto para a minha boca. Essa é a minha 20ª, pensei, contando minhas vítimas. Será que realmente não adianta comer de novo? Já está com um gosto ruim, eu pensava, enquanto comia mais uma. De repente, a janela do sistema apareceu novamente, com o texto da árvore de rastreamento. Habilidades especiais, hipersensibilidade, asas, e quitina. A proteção aumenta com o aumento do nível, e essa é uma boa habilidade, que parece fornecer características de sobrevivência robustas. Mas não é tão fácil quanto parece. A sobrevivência é uma característica que retarda o envelhecimento, reduzindo o consumo de energia, especialmente para insetos e plantas passivas. Essas características reduzem significativamente a necessidade de buscar comida. Ou seja, se eu quiser sobreviver, tenho que pegar mais baratas. Imediatamente comecei a olhar ao redor, procurando minhas vítimas de ângulos diferentes. Subindo as caixas, eu poderia ver melhor as baratas e elas não ficariam desconfiadas de mim. Mas por que não tentar voar novamente? Eu decidi tentar pular entre as caixas e tentar ficar no ar um pouco, mas não tive que esperar muito.
já que as potenciais vítimas foram rapidamente avistadas. Assim que vieram para perto, eu me lancei sobre elas. Agarrei imediatamente uma delas com minhas pequenas garras, e sem perder um momento, começo a devorá-la. Rapidamente notei que uma das vítimas estava fugindo, enquanto eu estava ocupado com a primeira. Eu decolei, me lançando para o próximo prato do meu almoço. Mas sem sorte, o pequeno bastardo desapareceu rapidamente em uma das frestas. Parece que meu jantar estava entre 2 contêineres. Sem hesitar, lancei minha cauda na direção dele. Felizmente eu consegui atravessar meu ferrão nele. Ele ainda estava vivo e tentando fugir, mas não me importo, agora ele está sob meu poder e posso comê-lo calmamente. Tudo que sobrou do coitado foram apenas um par desnecessário de patas finas. Reação do predador, exclamou uma voz, me surpreendendo muito com sua aparição repentina. A janela do sistema apareceu novamente na minha frente, com outro texto para ser lido. Traço bem-sucedido do gene de sobrevivência. Sequestro de sobrevivência. Entre as propriedades biológicas da barata estava aplicar sobrevivência. E sem pensar nem por um momento, pressionei a tecla sim com minha garra. Minha quitina se tornou mais resistente, e minhas patas ficaram mais musculosas. O rabo também ficou muito mais forte, incrível pensei, me regozijando com a renovação do meu corpo. Mas não seria tão simples assim. Ainda preciso pensar em algo importante, os donos deste navio, os humanos, são meus inimigos. As vibrações que sinto atrás das paredes, e o ruído quase imperceptível de passos, sugerem que tenho pouco tempo restante. Para evitar um futuro sombrio, é preciso passar pela fase bebê o mais rápido possível, e para isso, expandir a área de atividade para além do departamento de carga. Isso é apenas o começo, pensei olhando ao redor de meu território. Era hora de romper laços com aquele compartimento de carga, onde dei meus primeiros passos. Me movendo lentamente, me desloquei pelo teto em direção à sala fria, ao lado do reator. Eu pensei que por ser um lugar importante, haverá poucos intrusos. Assim vou estar escondido sob uma lâmpada escura. Se isso não der certo, posso destruir o reator junto com o refrigerador para fugir. Eu ainda estava pensando no plano enquanto desparafusava os parafusos que seguravam a grade. Logo, finalmente consegui entrar na ventilação, que é bastante espaçosa por sinal. Eu entrei no espaço, quando de repente ouvi um som estranho. Um ventilador enorme estava girando bem na minha frente, e o vento é tão poderoso que não me deixa avançar. Surpreso com tanta pressão de ar, vou me aproximando cuidadosamente. Eu decido girar a grade do ventilador com um par de movimentos. A grade voou com um estrondo, seguindo as correntes de ar. Se o ventilador ficar danificado, as pessoas receberão uma mensagem imediatamente, então, não há outra escolha senão passar evitando as lâminas em movimento, bem no momento certo. Agora é hora de confiar nas habilidades do Amorfo. Eu usei o pulso vindo do bigode de novo, óxido de ferro, misturado com ar e pó fino de metal. As lâminas giratórias se desgastam em algum momento e diminuem um pouco a velocidade. Analisando todas as informações, é hora de fazer isso agora mesmo. Imediatamente enviei um impulso nervoso para as minhas asas e dei um salto em direção ao lugar que eu precisava. Eu cobri minha cabeça com minhas patas da frente e me lancei na direção do grande ventilador, decidido a passar por ele. Eu mal tive um segundo, mas é melhor que nada. A hélice roçou levemente no meu ferrão, e eu imediatamente me afastei dela, batendo ainda mais minhas asas. Eu estou vivo, eu realmente estou vivo, pensei suando. Vamos ver o que acontece em seguida. Não perdi tempo e imediatamente continuei minha longa jornada. Depois de um tempo, cheguei a uma das grades das passagens de ventilação, ouvindo um barulho. E quanto ao resultado do experimento 26? A conversa soou mais clara assim que eu cheguei mais perto. Falhou, a outra voz respondeu. O chefe vai ficar furioso de novo. Você é um novato, não tem nada que possamos fazer, porque as coisas não estão indo bem com o chefe. Vamos acabar logo com isso, respondeu o segundo, com cabelo mais longo e olhos azuis. Um laboratório experimental, fiquei imediatamente intrigado com o que ouvi. Aparentemente isso não é um navio comum. Acho que eles também são apoiadores da megacorporação. A megacorporação é um grupo de pessoas que prosperam em todo o sistema solar. Resumidamente, com base nos motivos das pessoas da Terra, em vez de um governo, as grandes corporações que dominam o país, com a maioria dos membros sendo materialistas. Embora a maioria das raças no jogo sejam neutras, a megacorporação é vista como próxima ao mal. Este é o único lugar onde uma pessoa normal é transformada em escrava. E quando isso acontece nos jogos, a realidade se apresentava em cores terríveis. Eu comecei imediatamente a tentar desparafusar os próximos parafusos para remover a grade e entrar nesta sala. Assim que a grade foi removida, me joguei imediatamente para dentro da sala e afundei no chão. Preciso dar uma olhada no que temos hoje. Olhando ao redor, pensei que poderia mudar meu curso dependendo de que tipo de nave de pesquisa é essa. Imediatamente ativei um impulso com meu bigode novamente, para estudar e analisar o terreno.
Pensei no soldado mutante especializado em combate terrestre, Hulk, do novo Centro de Pesquisa e Estudos. Ele me daria um corpo forte e habilidades de luta. Ou aqui é onde eles experimentam com os superpoderes do culto de elfos espaciais. Pessoalmente, eu gostaria de estar do lado do culto, mas já seria demais querer ter poderes psicodélicos já no início, eu pensei. De repente, veio uma voz de fora, ajuda. Fiquei imediatamente intrigado, rastejei na direção de onde eu achava que a voz estava vindo, e imediatamente olhei ao redor do canto. A voz sofreu novamente, e em um frasco alto cheio de alguma substância, havia algo com formato arredondado, com um tom de rosa claro. Ajuda, a criatura falou novamente. Uma bolha, pensei, examinando a criatura. Sua característica é a preservação de oxigênio, e for o tópico da comida, essa é a habilidade de preservação mais inútil para um amorfo. De repente eu decidi procurar alguma pista com minha hipersensibilidade. Imediatamente enviei um pulso ao redor da sala, para a análise que eu precisava. A substância esférica começou a emitir pequenas correntes elétricas, o que me surpreendeu muito. Os pesquisadores falaram sobre isso, e julgando pela hipersensibilidade, se eu clicar nisso, o experimento vai acabar. Imediatamente pressionei uma das teclas que minha intuição me dizia. Na tela escura, o equipamento responsável em monitorar os impulsos da criatura começou a diminuir, e a criatura rosa disse, gratidão. Eu disse para mim mesmo, agora você pode viver como quiser. Mas de repente, ouvi alguns passos e imediatamente senti o perigo, alguém estava chegando. Eu tentei imediatamente recuar e voar para longe dali, o mais rápido possível. Consegui chegar em uma das prateleiras, com alguns objetos de testes também em mais frascos cilíndricos. Infelizmente, as asas só me levariam até aqui. De repente, a porta se abriu com um ruído e se ouviu o som de saltos batendo. Quando o 26º experimento será capaz de mostrar resultados? Perguntou a primeira pessoa que entrou na sala. Era uma mulher de pele pálida e cabelos frios cortados em um estilo quadrado, junto de seu gato preto, que desfrutava do carinho de sua dona. Houve progresso no momento, ele murmurou, mas precisa de um pouco mais de tempo. Mas a mulher resmungou que tempo é dinheiro, se virando bruscamente na direção dele. Preciso relatar os resultados à empresa antes de chegar ao meu destino. Caso você não consiga alcançar o resultado desejado, a empresa pode reconsiderar o valor do seu trabalho e sua posição aqui. Olhando para trás, ele cerrava os dentes de medo. Na prateleira, flutuava um frasco de vidro com um crânio com cabelos crescendo de dentro. Por favor, não, o funcionário pediu, mas o olhar da chefe apenas deslizou friamente para o lado. Pesquisador sênior, Sr. Audi, disse ela se afastando. Sim, é claro, eu também não quero tais resultados, já se aproximando do cilindro principal contendo a substância rosa. Como uma pesquisadora sênior, também estou ansiosa por eles. Se você conseguir atender a expectativa do experimento 26, então, a posição de chefe de pesquisa científica não será mais um sonho. Ela não tirou os olhos do experimento, enquanto seu bichinho peludo se lambia em suas mãos. Você tem certeza? O funcionário perguntou imediatamente. Sim, no mínimo cargo de chefe de pesquisa se tudo correr bem desta vez. Talvez possamos cooperar com Marte, eles estão muito interessados neste projeto. Mas em resposta ao discurso, houve apenas silêncio, e então o homem reuniu coragem para falar. E que tal o Ione 1? Ione 1, a garota ficou surpresa ao ouvir isso, e pensou um pouco. Uma droga do despertar produzida pela União Estelar, ela murmurou acariciando seu gato. É uma droga que nunca tentamos. Há mais algumas, o homem começou, mas a chefe o interrompeu, dizendo que analisou todos os ingredientes possíveis. Enquanto olhava para a criatura atrás do vidro, sem tirar os olhos, ela continuou, tudo o que resta é o Ione 1. Então ela concordou, mas mesmo assim, haja agora mesmo. O homem ficou imediatamente surpreso, coberto novamente por suor. Se ele não assimilar o neutralizador, isso interferirá no sistema de suporte de vida. Esta é uma situação em que os resultados do estudo já deveriam ser conhecidos, a mulher falou com razão. O funcionário queria dizer algo, mas a chefe o interrompeu novamente, dizendo que ele deveria entender a sua gravidade. Eu observava tudo isso escondido, atrás dos frascos de seus experimentos. Sim, farei tudo, o homem murmurou, e seus dedos correram pelas teclas do teclado. Primeiro, vou dar a ele 0,1 mg, 0,3 mg. Nesse momento a substância esférica imediatamente começou a tremer, com os impulsos que estavam sendo liberados nela. 0,5 mg. Finalmente houve uma reação. Agora, 0,7 mg, continuou o homem, e a esfera começou a vibrar imediatamente. Se há uma reação, você pode aumentar ainda mais. Insira tudo o que tem, disse a mulher, sorrindo com os resultados. O funcionário ficou nervoso. Não é muito? Ele disse. Saía do caminho, ela o empurrou imediatamente, e sem hesitar, pressionou uma das teclas. Depois de apertada, a tecla ficou amarela,
e ao longo do frasco e dos cabos prendendo a substância por diferentes lados, pequenas partículas imediatamente se agitaram, como se iluminadas por uma luz violeta. Basta, a criatura estava gritando de dor enquanto era violentamente eletrocutada, mas sua voz só era ouvida por mim, e não por esses cientistas loucos. Ajuda! A criatura exclamou novamente, ajuda! Enquanto a criatura sofria e clamava por salvação, a chefe do laboratório olhava com prazer para tudo isso sorrindo. Eu me senti terrivelmente triste por ele, mas como posso ajudá-lo? Por favor, me ajuda. De repente a criatura se calou, e a mulher riu, considerando o resultado do experimento como um resultado interessante. Precisamos de mais interação com o experimento 26. Na sua frente, a mesma criatura flutuava no frasco, mas não mais como uma esfera rosa elástica, agora ela estava distorcida, com mais tentáculos de tamanhos diferentes e irregulares. O funcionário perguntou se a mulher estava bem. Sim, me avise se houver resultados significativos, disse ela se dirigindo à porta de saída e ainda acariciando o gato. O funcionário apenas murmurou em resposta, e fez uma reverência. De repente, a mulher notou algo de canto de olho. Ela se virou abruptamente e olhou para o lugar onde eu estava antes. Um pouco mais e talvez ela me notasse. Quem sabe o que teria acontecido então, não vendo nada que a interessasse, ela riu e continuou em direção à saída. Foi por muito pouco, pensei, o suor cobrindo meu rosto. É uma pena, disse rangendo os dentes. Eu não gostava nada disso. O som dos saltos no piso de ferro ecoava pelo corredor a cada segundo, falando consigo mesma, você estará morto em alguns dias. Aquele ou era alguma espécie de laboratório ou um ponto de partida. Milhares de tubos conectavam os dispositivos e revestiam as paredes, teto, e até em alguns lugares do chão. No meio da sala, havia um buraco de tamanho considerável, e os tubos também desciam por ele em círculo. Decidi tentar algo, fazendo um esforço para coletar saliva na minha boca. Um jato de líquido verde imediatamente disparou na parede. Eu sondei a área com a ajuda do pulso de meu bigode, cada parte da nave parecendo uma extensão de meu corpo. Então, comecei a analisar os dados me concentrando na hipersensibilidade. Quem detém a informação, detém o mundo, é isso que eu preciso para vencer a guerra. Preparei um lugar para dormir com minha própria saliva, se estendendo por meio dos canos. Eu consigo descobrir onde, e o que, os inimigos estão fazendo, e para onde ir. Toda a informação, incluindo negociações, me é entregue através de todos os canais. No quarto dia de vida, meu ninho estava pronto. Depois de construir o ninho, passei vários dias indo e voltando entre o ninho e o porão de carga, pegando e comendo baratas e aranhas, enquanto ainda tinha tempo para espiar e coletar informações, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Observando através da ventilação, pensei, ótimo, o nome dela é Eugenie Kizaragi. Ela é a chefe da equipe de pesquisa neste navio. Uma garota alta, com 2 soldados armados ao lado dela. Mesmo que ela seja fisicamente frágil, ela é a figura mais importante nesta nave, representando um perigo imediato para mim. Houve um caso em que um dos sujeitos de teste conseguiu escapar, e enquanto outros pesquisadores estavam confusos, ela conseguiu pegar o experimento, uma grande criatura do tamanho de um homem, com muitos apêndices na cabeça e muitas garras nas pontas. E ela fez isso criando um dispositivo de rastreamento especial em 2 horas. É tão estranho, ser tão boa para uma pessoa. Eu me perguntei, será que ela tem as características de poderes psicodélicos? Esta é uma habilidade única presente em todas as raças, semelhante a superpoderes como psicocinese, telepatia e controle mental. Mas é muito raro entre os humanos encontrar um indivíduo nascido com potencial psicodélico. Eu pensava na situação, já estando em meu ninho, comendo barras uma por uma, e me perguntando como chegar até ela. De repente, o sistema apareceu na minha frente. Já fazia um tempo desde que o vi. O texto dizia, raça não identificada, matéria cósmica hostil. Condição, bebê. Objetivo, sobreviver. Habilidades especiais, hipersensibilidade, asas, casca de quitina, capacidade de sobrevivência, e ferroada paralisante. Repeti mentalmente todas as informações. Essa é a habilidade perfeita para mim que ainda sou fraco. Eu continuei pensando enquanto devorava as barras uma por uma. Com isso, eu poderia facilmente derrotar pelo menos um adulto. De repente, uma grande gota se formou na ponta da ferroada. A duração do veneno é de 5 minutos, mas isso já é mais do que suficiente. De qualquer forma, tenho que criar uma situação 1 a 1 para poder usar a ferroada, mas isso não é fácil, já que os soldados estão sempre à vista. Fiquei frustrado pensando no assunto, e continuando minha refeição. Pensando nisso, não acho que vou obter uma resposta. Mas talvez haja uma chance. Então me apressei ao meu objetivo, se houver a possibilidade eu não posso perdê-la. Voltei para a sala onde o experimento 26, como o chamavam, está localizado. Olhando ao redor, a substância disse, uma voz que apenas eu podia ouvir. Então rastejei para mais perto do frasco e prestei atenção nele. Você parece muito melhor do que ontem.
Eu trouxe comida novamente, eu disse enquanto lhe entregava 2 barras de comida. Sua voz soou imediatamente. Eu despedacei a barra de chocolate na abertura do equipamento, e pequenas migalhas imediatamente começaram a fluir pelos tubos ligados à esfera rosa. Delicioso, a criatura disse imediatamente, parecendo irradiar felicidade. No jogo, a bolha meba não tem habilidades, mas aparentemente, a 26 é a única que é diferente, tendo as características simples de outra raça. Agora que penso nisso, a mulher levantou o gato de repente, e se você pensar bem, ela tem um grande afeto por ele. Então pensei que se o gato morresse, poderia haver uma brecha. Além disso, ele não é guardado como a própria Kisaragi, e fica sozinho na sala, exceto quando a dona o chama. Estava decidido, vou tentar pegar o gato como isca. Agitando a cauda e bocejando docemente depois de sua soneca. O gato se esticou, arqueando as costas. Seu nome é César, pensei, enquanto observava a minha presa. Eu estava quieto em outro tubo da ventilação, e meu alvo de pesquisa estava rolando na colcha azul de sua dona. Eugênie Kisaragi é definitivamente uma pessoa incomum. Parece que matar o gato será fácil, já que ele parece estúpido. Imediatamente lancei um pulso para explorar a área, me certificando que estaria sozinho, e sem precisar me preocupar com as reviravoltas inesperadas. Pela grade da tubulação tudo parece bem, mas se você olhar com hipersensibilidade, notará que ela está completamente coberta com uma grade a laser. Mesmo um toque leve acionará um alarme. Comecei a ficar com raiva, e bati nervosamente minha cauda no chão de metal da ventilação. O gato imediatamente me ouviu e levantou as orelhas, ouvindo o barulho. Ele imediatamente olhou na minha direção, e correu como um raio em direção às grades, mostrando os dentes e me olhando com raiva. Eu o xinguei mentalmente. E quando o gato imediatamente apoiou as patas na grade, fazendo um barulho irritante com a pressão. Os guardas imediatamente ficaram alerta. O que está acontecendo? O gato batia inquietamente as patas na grade, tentando subir e pegar algo. O que você está fazendo, gato? Disse um dos fighters descontente. Eu ri histericamente dos guardas, mas ainda não podia acreditar que tinha cometido um erro tão grande. Com um suspiro de alívio, pensei em como tinha chamado a atenção com a cauda. Mas espere um minuto, um pensamento correu pela minha cabeça de repente. O gato foi provocado, o que despertou a uma ação. Ainda que não tenha dado certo, meu plano estava amadurecendo. O gato se deitou de volta na cama, e começou a girar de um lado para o outro, brincando com seu rabo inquieto. De repente, ele ouviu o som novamente e imediatamente ficou alerta, erguendo as orelhas de novo. Ele imediatamente ergueu a cabeça e olhou na direção da ventilação, de onde vinham os sons. O gato se aproximou, vendo levemente o cadáver tremendo de uma barata atrás das grades. Ele ficou imediatamente interessado ao olhar para essa vítima. O gato tocou as grades com sua pata, que logo abriu com a pressão, caindo no chão. O gato, sem pensar 2 vezes, pulou imediatamente para o lugar que tanto o interessava. Com o barulho que o gato fez na ventilação, um dos guardas perguntou de novo, é o gato? E o segundo respondeu irritado, vamos lá, enquanto o gato brincava entusiasmado com o cadáver da barata. Lentamente, o gato se movia cada vez mais pela ventilação, seguindo de um cadáver de barata para outro. O gato logo se viu surpreso, olhando para fora de trás da curva da ventilação. Mais à frente, um bom número de baratas se viam espalhadas. O gato ficou ainda mais interessado no jogo e continuou sua jornada com ainda mais animação, o que coloria seu cinzento cotidiano. No final da jornada, o gato saiu para a área de carga, uma nova localização para ele. Ele encontrou outra barata encolhida e com o corpo quebrado. O animal se aproximou dela com um miau, nem sequer me notando. Mas eu não perdi um segundo, e imediatamente me lancei contra minha vítima. Minha ferroada não afundou completamente no corpo dele, mas ainda consegui injetar o líquido paralisante. O gatinho exclamou, sentindo uma dor palpável e confusão. Enquanto a vítima convulsionava, eu pairava sobre ela, ansioso de animação. Os olhos do animal quase saltaram das órbitas chorando. A vítima não gostou da minha nova habilidade. Sabor divino, pensei comigo mesmo, como se eu não comesse por meses.